Para quem está começando a investir, entrar no mercado de investimentos, né, e começar a entender tudo, no início é uma tarefa muito complexa, porque as pessoas podem dar de frente na corretora de valores com várias siglas, vários códigos, e aí elas ficam sem entender o que significa cada uma daquelas coisas, né? O que é CDI, LCI, LCA, Selic, por onde começar a investir o dinheiro, né? Muitas pessoas ficam perdidas nesse início. Quando eu comecei eu ficava perdido e eu sei que esse é o problema que muitas pessoas passam também. Só que aí com a prática, né, eu fui aprendendo um pouco mais, fui trazendo vídeo de conteúdo aqui para internet e hoje eu já entendo muito bem dos investimentos e tenho ali algumas coisas que eu faria se eu estivesse começando a investir hoje. Então nesse vídeo eu vim trazer aqui para vocês sugestões de como eu montaria a minha carteira de investimentos com R$200 caso eu estivesse começando a investir hoje. Então se você está querendo começar a investir e está em dúvida sobre onde colocar o seu dinheiro, nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu faria caso eu tivesse esse valor todo mês para investir. E aí amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Guilherme, sou contador e faço vídeos de finanças e investimentos aqui pro YouTube com o objetivo de te ajudar a investir melhor. Se você gosta da minha pessoa e gosta dos meus vídeos, você pode se inscrever aqui embaixo no meu canal, dar um like nesse vídeo e me seguir nas outras redes sociais, como o Instagram, TikTok, porque tem vários conteúdos legais por lá também. Então bora lá começar a falar da nossa carteira de investimentos de R$200 mensais. Primeiro ponto que a gente precisa levar em conta quando a gente vai investir mensalmente é informar, a princípio, a nossa reserva de emergência. A reserva de emergência é um valor que você deve ter guardado na sua conta de investimentos ou até própria conta corrente e garante o seu custo mensal por no mínimo 6 meses. Ou seja, se para sobreviver o seu mês você precisa de R$1.000, você precisa ter 6 vezes esse valor de R$1.000 guardado na sua conta para que caso aconteça alguma emergência com você seja demitido do seu trabalho, você fique doente, você precisa comprar alguma coisa, você tenha dinheiro disponível para resolver essa emergência. 90% das emergências que acontecem com a gente são resolvidas com dinheiro, né? A gente pagando alguma coisa ali, a gente consegue resolver. É extremamente necessário que você tenha um valor disponível na sua conta para resolver emergências. Então, a reserva de emergência é esse valor que fica na sua conta ali para te ajudar a resolver essas emergências. A gente precisa criar uma reserva de emergência antes de começar a investir, porque quando a gente investe, muitas vezes a gente não consegue resgatar os investimentos na mesma hora. Os investimentos que geralmente têm uma rentabilidade maior demoram um tempo para ser resgatado ou muitas vezes até podem ser resgatados rápido, mas se você resgata no momento errado, você perde dinheiro resgatando. Então não vale a pena resgatar. E aí a reserva de emergência entra como um ponto importante, porque se você precisar de dinheiro, você não vai tirar o dinheiro dos seus investimentos. Você vai tirar da reserva e depois vai repor reserva, enquanto seus investimentos vão continuar lá parados sem serem mexidos, rendendo seu dinheiro para você. Então por isso que você tem que se importar primeiro em criar sua reserva de emergência. Depois que você criar sua reserva de emergência, aí sim a gente vai começar a falar agora de investir os R$200 por mês, né? E agora que entra o passo a passo para a gente montar a nossa carteira de investimento. E só para deixar claro, a carteira de investimentos que a gente vai fazer aqui hoje vai ser uma carteira de investimentos para o investidor moderado, que é aquele que não investe todo o valor em renda fixa e que está disposto a correr algum risco ali na bolsa de valores. Se você não está disposto a correr algum risco na bolsa de valores, essa carteira não é para você, porque grande parte dos investimentos dela são investimentos de bolsa de valores, ou seja, fundos imobiliários e ações que contêm algum risco. Então tome cuidado e seja crítico com o que eu vou te falar aqui agora, fechou? Primeiro investimento que eu colocaria aí, caso eu fosse investir R$200 por mês, seria fundo imobiliário. Eu gosto muito de investir em fundo imobiliário porque quando você investe em fundo imobiliário, você está comprando parte de um imóvel, né, um pedacinho de um imóvel, e aí, na maioria das vezes, esses imóveis estão alugados e você recebe um rendimento mensal por esse pedacinho de imóvel que você comprou. Então, com R$100 ali, a gente já consegue comprar um fundo imobiliário e a partir desse primeiro fundo que a gente compra, a gente passa a receber ali um rendimento todo mês, que é o rendimento dos fundos imobiliários. E é muito legal quando a gente está começando a investir, a gente vê o rendimento cair na nossa conta, né? Todo mês aquele valor cair. Deixa a gente mais ansioso para investir mais, deixa a gente mais motivado. Então eu acho que fundo imobiliário é um investimento indispensável para quem gosta de ver o rendimento cair, porque todo mês aquele rendimento vai estar lá e é muito gostoso investir em fundos imobiliários. Então desses R$200 que a gente tem disponível para investir, a princípio R$100 iriam para fundos imobiliários. A quantidade de fundos imobiliários que você deve ter na sua carteira tem que ser uma quantidade reduzida. Você não pode todo mês comprar um fundo imobiliário diferente, e assim você vai acumular vários fundos imobiliários diferentes e nunca vai estar recomprando os que você tem. Então o ideal é que você tenha no máximo 3 fundos imobiliários diferentes na sua carteira e aí a cada 3 meses você recompre um. Então um mês você investe em um, no outro mês no outro mês de outro, e aí no próximo mês você volta a investir naquele primeiro, sabe? É ideal que você sempre recompre os fundos imobiliários que você tem, porque aí você
vai pegando a diferença de preço dele ao longo dos meses. Se você compra uma vez só, pode ser que você compre ele mais caro e aí quando ele estiver barato você não vai aproveitar a oportunidade. Então é ideal que você sempre esteja recomprando os mesmos fundos imobiliários ali da sua carteira. Nesse caso, quando você for escolher os seus fundos imobiliários, opte por escolher fundos imobiliários de setores diferentes. Então pegue um fundo imobiliário, por exemplo, de shopping, um de galpão e um de papel, por exemplo. Que aí você vai ganhar dinheiro de 3 setores diferentes e se der problema em um setor, você vai ter outros setores rendendo. Nunca pegue fundos de setores iguais. Como sugestão de 3 fundos imobiliários aqui de setores diferentes, eu colocaria aí um mês com MXRF11, que é um fundo de papel, outro mês com GGRC11, que é um fundo de galpão, e outro mês com o MOL11, que é um fundo de shoppings. 3 setores diferentes, 3 fundos imobiliários diferentes para ir recomprando aí ao longo dos meses. Depois desses R$200 que a gente deixou sempre para fundos imobiliários, sobram mais R$100 e esses R$100 a gente vai dividir em 2 tipos de investimento. Primeiro tipo de investimento que a gente vai colocar é ação. Ação nada mais é que um pedacinho de uma empresa que você compra e aí depois que você compra esse pedacinho de uma empresa, à medida que a empresa for crescendo, a ação pode se valorizar e à medida que a empresa vai dando lucro, você pode receber dividendos também de ação. Para quem está investindo por longo prazo, a ação vale muito a pena porque no longo prazo as empresas tendem a crescer e as ações se valorizarem. Então é uma boa também você colocar um pouquinho do seu dinheiro em ações para conseguir aí uma boa valorização no longo prazo. Como as ações elas têm geralmente valores menores, né, 20, 30 reais, com 50 reais a gente consegue comprar pelo menos ali 2 ações mensalmente. E aí a sugestão é que você tenha também 3 ações diferentes, cada ação de um setor diferente, e aí você vai recomprando essas ações aí todo mês com 50 reais que você tem desses 200 reais. Como exemplo de ações que você poderia colocar na sua carteira aí, mas que não são recomendação, apenas um exemplo aí de ações de setores diferentes, a gente tem aí uma ação para o setor de energia elétrica, como a Engie, outra ação para o setor financeiro, que poderia ser as ações da B3, B3SA3, e você pode pegar também setores que você gosta, como por exemplo Intelbras ali no setor de tecnologia, setor de saúde, né, de remédios ali, bens de consumo, a gente poderia colocar também Impera Pharma. Vai assim do setor que você mais gosta, mas tem várias ações legais que vale a pena você colocar na sua carteira e ir recomprando elas ao longo dos meses. Por último, desses 200 reais sobra 50 reais, né, e esses 50 reais a gente vai colocar em renda fixa. Apesar da renda variável oferecer ótimos rendimentos para a gente no longo prazo, a gente tem que colocar parte do nosso dinheiro também em renda fixa para a gente deixar um pouquinho da nossa carteira mais segura, né, porque a renda variável tem seus riscos e a renda fixa não tem risco. Então é bom a gente deixar parte do nosso dinheiro também correndo risco zero, né, e aí esses 50 reais iriam para renda fixa. Nesse caso, em renda fixa, a gente poderia colocar esses 50 reais em algum CDB de prazo maior, né, rendendo com certeza sempre 100% do CDI ou mais, ou então poderia colocar no Tesouro Direto também, como Tesouro IPCA e Tesouro Prefixado, vai do que você achar a taxa melhor. E aí, mensalmente, né, você vai colocando também esses 50 reais em renda fixa aí, colocando um pouquinho mais de segurança na sua carteira. Com isso, a gente tem 3 tipos de investimentos aí para um valor mensal de 200 reais, que são fundos imobiliários, ações e renda fixa, numa carteira aí voltada para o longo prazo, né, para buscar resultados daqui a alguns bons anos. Isso é o que eu faria se eu tivesse investindo hoje, né, tivesse só esse valor disponível para investir. Se você tiver um valor maior que esse, você pode aumentar a quantidade de ações e fundos imobiliários e até renda fixa na sua carteira. Se você tiver um valor menor que esse, você pode diminuir a quantidade de ações, né, fundos imobiliários também, e aí você pode ir adaptando aí de acordo com o que for legal para você. Mais uma vez, reforçando, essa é uma carteira para o investidor de perfil moderado a arriscado. Se você é uma pessoa que tem medo de perder dinheiro, eu recomendo que você coloque a maior parte dos seus investimentos em renda fixa, tá? Então pode até comprar fundo imobiliário, mas aí substitui as ações por CDB, investimento de renda fixa em geral, colocando metade fundo imobiliário, metade renda fixa, e aí você vai ficar um pouco mais protegido aí contra as variações do nosso mercado. Belezinha? Agora que você já viu como eu faria aí se eu tivesse esse valor necessário para investir, deixa aqui nos comentários como você divide seus investimentos hoje. Quanto você investe, como que você faz essa divisão aí, quanto você põe em ações, fundos imobiliários e renda fixa. Me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber e deixa aqui nos comentários se você tiver qualquer dúvida relacionada também. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!